Olá, olá, boa noite. Estava aqui como sempre, fazendo de sempre, mandando para todo mundo. Você também fique à vontade para fazer isso, para compartilhar e mais pessoas compreenderem toda a carta de Hebreus. Hoje a gente vai ver o capítulo 10, vou até colocar aqui nas mensagens fixas. O tema de hoje, para quem entrar, saber o que eu tô falando. Vamos lá. Se você quiser mandar para alguém aí, fique à vontade. Tudo bem lá? Cadê aqui? Já estamos quase encerrando esse... Como é que fixa isso aqui mesmo? Ah, achei. Estamos quase acabando já o estudo. Acho que só faltam agora 3 capítulos, né? O 11, o 12 e o 13. Hoje a gente vai falar do 10, então teremos mais 3 segundas e aí depois vamos fazer uma enquete para saber o que vocês querem estudar. Ou se a gente para com as lives por um tempo, vamos ver o que vai rolar. Mas vamos lá. Bem-vindos. Vou orando aqui para que vocês vão se preparando aí, vão preparando o coração para receber. E enquanto isso as pessoas vão recebendo a notificação também de que a live começou, né? Esse friozinho tá dando preguiça em todo mundo. Vamos lá. Senhor Jesus, eu apresento a vida de cada um que já está aqui e a vida de cada um que vai chegar e que vai ouvir esse estudo depois, Senhor, ao longo dos dias. E peço a tua cobertura santa sobre as nossas vidas, Senhor, principalmente a minha, que seja o fluir do teu Espírito, que seja o teu poder se aperfeiçoando na minha fraqueza para vivificar toda a palavra e para que eu seja o canal hoje para trazer o ensino, Senhor, que tudo vem de ti, é para a glória, é para a honra, é para o teu louvor e para o louvor do Pai. Nada diz respeito a mim, Senhor, eu não estou aqui pela minha capacidade, nem pela minha inteligência, porque toda a sabedoria, pleno conhecimento vem do alto, vem pelo Espírito Santo. Então eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos envolva na Tua presença, que nós estejamos totalmente escondidos debaixo da Tua luz, debaixo da Tua mão forte, e que seja um tempo de aprendizado, Senhor, destapa os ouvidos, os olhos espirituais, para que os corações recebam, Senhor, ouçam, guardem e deixem a palavra crescer e frutificar nas suas vidas. Abençoe esse tempo, Senhor, que a revelação que cada um precisa seja dada e que seja uma palavra viva e poderosa, Senhor, de ensino, e não apenas uma interpretação de texto. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu vou lendo e explicando, mas eu só queria relembrá-los, né, que, de novo, que a carta de Hebreus, ela foi escrita para um determinado contexto, né? Muita gente lê a carta de Hebreus e acha que a carta ela foi uma carta escrita para, como se diz, para todo mundo, né? Para todo cristão. Mas ela foi deixada aqui como um ensino para nós, né? Foi deixada aqui como uma instrução, assim, para o nosso entendimento do que acontecia, do que pode acontecer no coração das pessoas, mas ela tem um público-alvo, que são aqueles que já observavam a Torá, já conheciam o nome do Senhor, já sabiam quem era o Deus eterno, o Altíssimo. Lembrem-se que o contexto, né,
do primeiro século, do segundo século, o contexto do mundo antigo em que Jesus veio, quinto século antes de Cristo, eram tempos em que o politeísmo ele era abrangente, né? Ele dominava as culturas. É, o povo de Israel era praticamente o único que era monoteísta, que servia ao Deus vivo e que resistia à cultura greco-romana. Então, eles tinham conhecimento da palavra, da escritura, eles tinham conhecimento da Torá, eles tinham conhecimento dos Salmos, eles conheciam o livro dos profetas, eles sabiam o que estava escrito a respeito do Messias e eles esperavam a vinda do Messias. Né? Quando Jesus chegou, eles estavam esperando o Messias para destruir o Império Romano. Então, eles conheciam todas as profecias que dizem respeito ao Messias, né? Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Judeus, ao Rei eterno de Israel. Os hebreus, eles já estavam, os hebreus, esses judeus que criam em Jesus, em que essa carta ela é direcionada, eles abandonaram não a fé deles em Deus, eles abandonaram a ideia de que a observância da Torá era suficiente, porque eles entenderam que Jesus ele fez um sacrifício único, perfeito e agradável. Só que dentro desse grupo, alguns estavam sendo levados a repensar a sua decisão, porque parte dos judeus que não criam em Jesus, porque o coração era duro, porque todos aqueles que pertencem a Deus amam ao Filho, né? O próprio Jesus falou, aquele que ama ao Pai, ama ao Filho, reconhece que eu sou o Filho do homem, que eu sou o Filho de Deus, que eu fui o enviado. Aqueles que têm o coração duro e que não estão aceitando isso, é porque, na verdade, o pai é outro, é o pai da mentira. Então, estes homens que não queriam aceitar que Jesus Cristo era o Cristo, né? O Jesus o Nazareno, que tinha sido pendurado no madeiro, ele era o Cristo, o Messias, eles começaram a persuadir aqueles que criam, né? Porque até um determinado momento da história, do início da comunidade cristã, os judeus cristãos, eles se reuniam nas sinagogas no território de Israel. Antes de haver a grande dispersão, eles se reuniam nas sinagogas e depois também eles iam nas sinagogas nas cidades, porque houve várias etapas de diáspora, né? Desde os cativeiros, lá do livro de Primeira Reis, de Crônicas, a gente vê que o povo de Israel, em determinadas épocas, se dispersava, né? Saía do território de Israel para se proteger da invasão dos estrangeiros, dos inimigos. Mas eles construíam as sinagogas e mesmo com a invasão dos impérios, né, o Império Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, eles permaneceram com as sinagogas, eles conseguiam resistir e para os romanos, para os gregos, né, o que importava era que o povo estivesse pagando os impostos e estivessem ali sujeitos, né, ao seu governo. Eles se rebelavam mais porque eles não queriam a cultura, mas as classes sacerdotais na época já eram corrompidas e corrompidas politicamente, eles já estavam mais preocupados com cargos de honra e tudo mais. Então, estas sinagogas elas eram liberadas, existia a lei, né, a lei do Império Romano, é que aqueles que não crescem, não idolatrassem os deuses de Roma, tinham que ser judeus. Você sendo judeu, você estava liberado de adorar a um deus romano. Mas se você não fosse judeu, aí você tinha que se sujeitar às práticas culturais e religiosas que o império impunha.
Então, havia um conflito, né? Em um determinado momento, os judeus cristãos, eles começaram a ter um conflito porque eles eram expulsos da sinagoga, porque já começou a ter uma briga muito grande, né? Porque a igreja crescia demais, os cristãos estavam se expandindo, né? A unidade do povo cristão estava crescendo. Depois a gente vai pegar um trecho em Atos 2 e vai ver que a comunidade cristã ela era fortalecida e as pessoas tinham um entendimento, né? Eles entravam para dentro desse corpo de Cristo, com o entendimento, né, de que ali havia um grupo, uma comunidade que eles tinham que se ajudar, eles tinham que amar uns aos outros, e eles vendiam os seus bens, entregavam nos pés dos apóstolos, os apóstolos passavam, né? Depois eles levantaram alguns presbíteros, vamos colocar assim, não seria presbítero certo, né? Mas pessoas cheias do Espírito Santo para distribuir toda a riqueza ali que estava nas mãos deles para suprir todas as necessidades das viúvas, dos órfãos, das famílias. Então, eles não tinham nada como deles próprios, né? Era um coração muito de unidade mesmo. E a classe judaica que cria que Jesus era o Messias participava dessa comunidade. Os cristãos não é uma religião que foi criada e fundada por Pedro ou pelos apóstolos, né? Esse nome foi dado pelo povo romano, mas na verdade a comunidade cristã ela começou a crescer desde que Jesus estava na Terra, né? Quando ele foi chamando os discípulos para segui-lo. E ela começou a ganhar força ela se tornou um organismo mesmo. Quando Jesus ele sobe aos céus já ressurreto, ele sopra o Espírito sobre os apóstolos e os discípulos que estavam reunidos junto com ele. E no dia de Pentecostes a gente vê lá a profecia se cumprindo, né? Do poder do Espírito vindo sobre a vida daqueles que Jesus tinha separado para ele, para a obra. E a partir disso as pessoas começam a ver o mover de Deus, né? A ver o mover do Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus, a autoridade no nome de Jesus que esses homens galileus carregavam. E eles começam a crer, a se arrepender de ter concordado com a crucificação de Jesus, a entender, né, todos os discursos dos apóstolos. O livro de Atos é um livro muito importante para vocês lerem, né? Para entender esse início da igreja, entender como vocês, como discípulos, devem ser. E nesse contexto que a igreja vai crescendo, os judeus, né, que creem vão se unindo, eles vão criando um organismo. Ainda era aceito esse povo dentro das sinagogas, do templo, mas chega um determinado momento em que as ideias não se batiam. Então, quando os apóstolos ou os judeus que criam em Jesus iam dar o testemunho a respeito de Jesus Nazareno nas sinagogas, eles começaram a ser expulsos pelos rabinos e pelos sacerdotes, escribas, pelos doutores da lei, que não aceitavam, né, e do templo também, que não aceitavam aquela ideia, né? E com isso, os cristãos eles começam a ficar num limbo, né? Porque se eles vão para as sinagogas, eles são rejeitados e perseguidos pelos judeus e presos, porque eles começaram a ser presos. Mas se eles vão para ficar ali em Roma, na região do Mediterrâneo, mesmo em Israel, nas províncias romanas, eles iam resistir à adoração de outros deuses, porque Deus é um, né? E o mediador entre Deus e os homens é Jesus, era nisso que eles criam. Então começou a haver perseguição. Mas nesse início aqui, né, com essa carta, ainda há um certo tempo de paz, assim, né? A carta dos Gálatas ela é mais focada nisso, né, nesse tema de perseguição mesmo. Mas aqui, com a carta dos Hebreus, eles não eram tão perseguidos. Roma era um lugar onde as pessoas que eram perseguidas nas suas cidades por guerra, por algum motivo, se refugiavam. Então, eles estavam ali, mas eles estavam meio que
cambaleando assim, né? Meio que enfraquecendo. Sabe o tempo de deserto que a gente passa, que a gente fica meio, pô, tô fazendo a coisa certa, tô crendo no Senhor certo, né? A minha vida não tá indo tão para frente como eu achei que ia ser. O que tá acontecendo? Será que eu tô crendo, na verdade, numa religião, não no caminho certo? Eles estavam nessa, né? Eles estavam meio que oscilando ali. Será que eu volto para as leis? Será que eu volto a observar as leis e entregar sacrifícios no templo? Porque o templo aqui ainda não tinha sido destruído, né? Ele foi destruído no ano 70. Então, eles estavam meio que duvidando um pouco, assim, questionando um pouco a decisão deles. E aí, o autor, nesse capítulo 10 ele foca muito, né, que Jesus, ele traz, na verdade, a plenitude de toda a obra do Senhor. Tudo aquilo que tinha sido profetizado estava se cumprindo, e ele substitui os sacrifícios, ele substitui a ordem sacerdotal, ele eleva isso para algo que está no plano de Deus, né? Não era algo criado, não foi, ele não estava destruindo a Torá. Né? Muita gente lê e interpreta errado, acha que quando fala sobre o primeiro e o segundo, está dizendo sobre um tempo novo de costumes e de crenças e de religiosidade. Não, na verdade, ele estava só tirando. O Jesus, ele eliminou um sacrifício que na verdade não era pleno, né? O sacrifício, a gente vai vendo conforme ele escreve que ele perdoava, ele não remia, né? A gente vai ver a diferença entre remissão e perdão, e a superioridade da obra de Jesus e a importância dessas pessoas permanecerem firmes até o fim. Então vamos começar lendo, e aí em determinados trechos eu vou parando para explicar, mas pega aí capítulo 10 de Hebreus para você ir acompanhando a leitura e vamos lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Aqui, né, as pessoas elas tendem a pegar a palavra lei e aplicar toda a instrução do Senhor. Mas essa lei aqui, ele está se referindo aos sacrifícios e às ofertas e ao sacerdócio, tá? Então, o que ele está falando? A lei, ela tem sombra dos bens vindouros. A gente viu, né, que o tabernáculo, ele era a sombra de uma obra futura. Da mesma forma, se o tabernáculo, onde havia toda os sacrifícios e havia a entrega das ofertas naquele ambiente, aquilo era sombra de algo superior e pleno que ia acontecer no futuro. Da mesma forma, as leis que dizem respeito aos sacrifícios, às ofertas e à obra, né, ali do sacerdócio no tabernáculo também era sombra do que viria no futuro de maneira plena. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por toda, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o que ele está dizendo aqui? O sacrifício em si, ele não trazia consciência dos homens o erro que eles cometiam. Né? Eles erravam, eles iam lá, apresentavam o animal, colocavam as mãos sobre o animal, confessavam o seu pecado, o sacerdote intercedia, imolava o animal, colocava ele para ser queimado no altar de bronze, e dessa forma o pecado era coberto. Né? A vida daquela pessoa que tinha algo a dever com o Senhor, que ela estava em haver com Deus, né? Ela estava devendo algo para Deus, porque o pecado, ele nos torna devedor espiritualmente do Senhor, né? No sentido de que nós estamos transgredindo um contrato. Então,
haveria uma multa ali para se pagar. E com os animais, né, com o sacrifício dos animais, há uma cobertura sobre o devedor, para que a cobrança não venha sobre ele. Então, é como se o animal estivesse ali pagando a dívida. Só que aquilo não cobria de uma vez por todas a vida, não trazia liberdade, né? Não trazia libertação. Aquilo era só uma coisa individual e de momento. E em relação à casa de Israel, a gente viu que anualmente o sumo sacerdote levava, né, a expiação, a cobertura sobre todo o povo, uma vez por ano. Mas aquilo não gerava na pessoa uma consciência de que ela estava errando, de que ela precisava mudar, de que ela precisava, né? Ela entendia que ela tinha que fazer a techuvá, aquele retorno ao caminho do Senhor, mas facilmente ela estava cometendo o mesmo erro e indo lá pedir perdão de novo, e aquilo não trazia sobre ela uma libertação da dívida que ela tinha. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eles expiam, mas eles não removem. Por isso, ao entrar no mundo, diz, aí aqui, presta atenção, né? Todas as cartas, não só as cartas aos hebreus, mas todas as cartas, elas não são decretos, né? A gente tem que ler as cartas da maneira como elas realmente foram, qual que é o intuito delas, né? O objetivo das cartas não é trazer decreto, trazer lei. As cartas, elas carregam admoestação, elas carregam exortação, que é o caso desse capítulo aqui que a gente está lendo, né? Na verdade, está trazendo um ânimo para o povo permanecer firme. Elas trazem conselhos, elas trazem repreensão, elas trazem ensino, mas elas não são um decreto. O decreto está no início, de Gênesis até Deuteronômio. Os apóstolos, eles nunca fugiram, nenhum ensino dos apóstolos está fora do que está na Escritura. Tanto que eles mesmos escrevem que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, ela é poder para a nossa vida, ela é poder para trazer transformação. Então aqui a gente já quebra aquela ideia de que Jesus veio, fez o sacrifício, a lei foi anulada, acabou, a gente faz tudo o que a gente quiser e a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Não é assim, né? Jesus falou, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Jesus, ele é apresentado em João como o verbo que se fez carne, a palavra do Senhor que se fez carne. Os textos de Provérbios a respeito da sabedoria que estava com Deus e era arquiteto junto com o Senhor, construindo a terra, esse mundo que nós habitamos, ela faz alusão a Jesus como uma porção do Senhor de sabedoria ali no Senhor, né? E que depois ela é descrita nas profecias como ele é descrito, né, como o braço do Senhor, a salvação que vem do Eterno. Então, Jesus é a própria lei encarnada. Ele é a própria palavra. Os mandamentos que ele trouxe são a própria palavra. Esses dias eu estava fazendo um discipulado e eu estou fazendo um estudo de Mateus com uma pessoa e eu estava lendo o Sermão do Monte. E na hora o Senhor me trouxe a revelação e o entendimento. Jesus, ele sobe ao monte justamente para declarar a lei do Senhor. Isso da mesma forma que o Senhor fez quando ele escolheu um povo para ser dele, lá no Monte Sinai, que a gente já estudou. Quando Deus ali aparece uma coluna de fogo em meio a densas trevas e trovões e tudo mais, ele declara a sua lei para o povo. E Jesus, que é o Deus, né, a porção do Senhor em carne, a palavra de Deus em carne, está ali na forma humana declarando os mandamentos, as leis do Senhor, e ele torna elas mais plenas. Se você for ler, ele não deixou elas mais fáceis, ele deixou elas mais plenas. E ele fala que nós
temos que exceder em justiça aos escribas e fariseus. Ou seja, a responsabilidade sobre a nossa vida é muito maior. A quem muito é dado, muito mais ser-lhe-á cobrado, né? Então, nós precisamos entender isso. E aqui, o povo conhecia a lei, né? O povo conhecia a palavra, o povo conhecia a Torá, os Salmos e o livro dos profetas, como eu estava dizendo. E ele corrobora toda a ideia dele com a palavra, com a lei. E é assim que nós, como discípulos, temos que ser. A gente não fala nada da nossa própria opinião, a gente não fala nada do que a gente acha. Ah, eu acho que é isso, eu interpreto assim. Ah, não, mas esse trecho, este versículo se aplica à minha vida. Tudo deve aplicar à sua vida. Você deve se submeter à palavra, ainda que seja difícil, né, para a tua alma voluntariosa, para a tua alma soberba, né? Você precisa se quebrantar diante do Senhor e se submeter à palavra. E ensinar os outros, discipular os outros com a lei, com a palavra do Senhor. Você não vai trazer regras para a vida da pessoa, você vai trazer os princípios que regem o reino dos céus, né? Porque nós, como cidadãos do reino, a gente precisa saber qual que é a constituição que rege esse reino, quais são os decretos que o rei desse reino ele estabeleceu para que a gente possa viver ali sem nenhuma mancha, sem nenhuma dívida, né? E até porque quem estiver devendo algo não entra. Ele já deixou isso bem claro, né? Então, ele começa aqui trazendo, na ideia dos versículos 5 a 7, o que está escrito nos Salmos 40, no Salmo 40, dos versículos 6 a 8. Eu vou ler primeiro aqui os 5 a 7, a gente vai ler lá. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos lá ver. E depois de dizer isso, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. A gente já vai entrar nesse trecho, mas só quis ler tudo para fechar a ideia. Mas vamos lá para o Salmo 40. Eu vou ler dos versículos 6 até o 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado, né? E dos versículos 7 a 8, você vê a identidade do salmista afirmada, e a gente sabe que isso se refere também, né? Muitas das coisas escritas nos Salmos, elas se referem, elas são associadas aos Messias, né? Tem salmos messiânicos, né? Tem salmos que são proféticos. E aqui, a identidade da pessoa, né? Do salmista, deixa eu ver quem escreveu essa, foi o Davi. Ele é tão firmado em Deus, né? Ele tem tanta certeza a respeito de quem ele é em Deus, que ele afirma que o rolo do livro tem o nome dele escrito. E que ele sabe que Deus tem uma vontade para ele. E ele procura, né, ter a palavra no coração dele. Então, o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ele traz aqui uma referência dos Salmos, né, para trazer a ideia, para trazer o entendimento deles. Deus, ele não se agrada dos sacrifícios, era necessário ter sacrifícios e holocaustos para cobrir a vida das pessoas e, através do derramar de sangue, do holocausto, Corban, haver a aproximação dos homens, né, com Deus, porque não existe um justo que não peque, né, não existe um justo sequer. Por mais íntegros que os homens tentem ser, busquem ser,
todos quebram ou transgridem ou agem com iniquidade. Por isso nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor, mas a gente deve buscar o entendimento, né, do sacrifício perfeito de Jesus para apagar toda a dívida, cancelar toda a dívida que a gente tem. Então, quando ele fala assim, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, o que ele está querendo dizer? O homem, né, ele pecou. E foi o próprio homem que estabeleceu o pecado sobre a sua vida. Foi o próprio homem, o primeiro homem, né, que trouxe essa dívida sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Agora, o segundo, ele faz oferta para que de uma vez por todas o homem não precise mais derramar sangue para cobrir seus pecados. Então, enquanto o primeiro ele só perdoava os pecados, ele trazia uma cobertura sobre o devedor, o segundo, ele na verdade traz uma remissão. E o que significa remissão? A palavra remissão, né, quando é traduzida do grego, na verdade ela remete a uma reaquisição, um pagamento para reaquisição, ou comprar de volta, é um resgate. Então, é um cancelamento de dívidas para reaver aquela pessoa para Deus, entendeu? Então, enquanto uma cobria a vida do pecador para aproximar de Deus, Jesus ele traz remissão sobre o pecador para que ele possa ser resgatado para Deus. E assim ele se torna um com o Senhor, né? Por causa do nome de Jesus Cristo. Então, não é que a lei ela foi anulada. Na verdade, o que Jesus fez é mais pleno. Tudo aquilo que antes foi estabelecido era sombra dessa obra perfeita que Jesus fez. E ele está explicando isso para os judeus que estavam querendo voltar para o sacrifício. Então, simplificando a ideia, o que ele estava falando? Olha, vocês estão querendo voltar a imolar cordeirinho, a apresentar sacrifício lá, né, o sacrifício contínuo, vocês acham que isso tem que continuar sendo feito, que é assim que vocês vão ter perdão de pecados? Mas isso não traz consciência sobre vocês que vocês pecam. O que Jesus fez foi tirar vocês dessa necessidade de todo dia ter que apresentar um holocausto ali, de todo dia ter a sua vida coberta para vocês terem aproximação. O Senhor Jesus está resgatando vocês para vocês nunca mais saírem da presença do Senhor. E dessa forma, a lei vai ser impressa no coração de vocês e vocês vão ter consciência dos erros. O Espírito vai trazer discernimento sobre o bem e o mal para vocês saberem como agir, como não agir. Então é algo muito mais pleno. Ele veio completar as profecias. Vocês não devem voltar atrás. Se vocês voltarem atrás, vocês estão deixando de experimentar a glória de Deus na vida de vocês, de experimentar essa liberdade que o Senhor traz, a verdade sobre a vida de vocês. E aí no versículo 10 ele fala: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Ele está aqui ele está trazendo uma referência ao que foi estabelecido lá em Números 28. Vamos lá ler, né, sobre esse sacrifício específico que ele está se referindo aqui, que são os sacrifícios contínuos que eu citei. Números 28, cadê você? Aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável tereis cuidado para me trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia. Então, é uma oferta contínua. Diariamente, ela tinha que ser apresentada ali diante do altar. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto.
Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Agora vamos fazer uma associação aqui. O cordeiro de Deus, ele precisa ser queimado diariamente? Deus ele precisa apresentar um cordeiro diariamente? Ou Jesus não é o sacrifício único, o cordeiro único que está diariamente cobrindo e resgatando a nossa vida, sem a necessidade de simular, de ficar matando todo dia um cordeiro? Esses cordeirinhos aqui que eram sacrificados continuamente, na verdade apontavam para esse sacrifício perfeito de Jesus. Eles tinham que ali diariamente estar cobrindo a vida dos pecadores, mas não tinha poder em si para remir pecados. Agora, com Jesus, o Cordeiro de Deus, esse sacrifício que foi feito no tabernáculo celestial, com a vida de Jesus, o derramar do sangue dele, ele traz a remissão de todo pecador, né? Ele traz sobre todo pecador a remissão dos seus pecados, ou seja, como eu tinha dito lá, ele resgata, né, o devedor e livra o devedor da sua dívida e da sua culpa. Aí, continuando aqui a leitura. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. É o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor, que é o vinho, né? E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Lembrem-se, né, que Jesus ele foi entregue para ser julgado um dia anterior à Páscoa, e na manhã da Páscoa, né, enquanto ele estava sendo julgado e açoitado e imolado, um sacrifício do cordeiro estava sendo apresentado no templo. Quando Jesus foi crucificado e ele entrega o seu suspiro, né, o seu espírito, seu fôlego de vida diante do Senhor, e ele fala, né, está consumado, e o véu se rasga, o sacrifício contínuo da tarde, ele estava sendo entregue. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito e 3/10 de um efa de flor da farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um carneiro e 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho e a 1/3 parte de um hin para um carneiro e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sirvos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10 e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim,
Oferecereis cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor, além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxeres oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para 1 novilho, 2 décimas para 1 carneiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros e 1 bode, para fazer expiação por vós. Oferecê-los-ei além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações. Ser-vos-ão eles sem defeito. Por que eu quis ler, né, esse capítulo todo cheio de medidas e de manjares e de ofertas e de holocaustos? Tenho certeza que alguns se perderam no meio da leitura. Mas por que eu quis mostrar aqui? É que olha o tanto de sacrifício e holocausto que eles tinham que oferecer para cobrir a vida deles e para permanecer na presença do Senhor. Eles estavam habituados com essa quantidade de sangue sendo derramado diariamente no templo para cobrir a vida deles. Fora os pecados que eles cometiam individualmente, tinham que apresentar lá a expiação, né, em favor dos pecadores. Então, o povo judeu ele cresceu debaixo desse entendimento, né, de que é necessário os sacrifícios para cobrir pecados, mas que Deus não se agrada tanto assim das ofertas de holocausto. Ele prefere um coração obediente, porque é sinal que não precisa, né? Se a pessoa tem obediência, ela não precisa ficar matando ninguém no lugar dela, ela não está devendo nada, ela está, na verdade, obedecendo. E o Senhor se alegra com o justo, né? E então o povo estava acostumado com essa quantidade toda de sacrifícios. E ele fala que todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes, a gente viu aqui quantas vezes mesmo, né? Os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O autor tirou isso da cabeça dele? Não. Ele tirou isso do Salmo 110, que a gente já leu aqui nos estudos, né? E eu vou só relembrar um trechinho, que é o versículo 1. Vamos ler a visão de... Eu não sei se é essa aqui que fala da visão de Davi, que ele viu o Senhor assentado à destra do seu Senhor. Eu acho que é o Salmo 110. Vamos lá. É aqui que ele tem a visão mesmo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o autor ele não está tirando da cabeça dele que Jesus está sentado à direita do Pai. Era uma profecia que se cumpriu, né? Jesus está sentado. Estevão tem a visão, né? Quando o céu se abre, ele está sendo apedrejado, o céu se abre para ele e ele fala. Quer ver? Em Atos, no versículo 55 do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Bom, aí depois já entra outra história, né? Mas aqui a gente vê, Estevão teve a visão daquilo que Davi também viu bem antes de se cumprir, né? Estevão viu aquilo cumprido ali, né? A visão que ele tem, e ele ainda intercede para aqueles que estão apedrejando ele, pede para o Senhor cobrir a vida deles, e essa oração, ela é importante porque Saulo, ele era um dos que Jesus tinha escolhido para ser apóstolo dele, né? Para servi-lo. E aí, aqui
A gente vê então o autor trazendo a profecia, né, falando, ó, se cumpriu, Jesus fez o sacrifício, ele está lá sentado à destra de Deus, aguardando, né, que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Isso acontecerá quando o dia do Senhor vir sobre a terra, né, que todos os perversos, os injustos, os principados e potestades das trevas serão destruídos pelo cetro de justiça, né, e Jesus virá com o poder e o domínio que o povo de Israel estava esperando, né, no período ali do Império de César, que foi quando Jesus nasceu. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrareis dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Isso está em Jeremias 31. Vamos lá ler rapidinho. Eu sempre pego esse trecho porque é um trecho importante para a gente entender, né? Aqui o que ele está falando? O próprio Espírito de Deus em nós, que confessamos Jesus como o Filho de Deus, como Senhor e Salvador na nossa vida, entregamos a nossa vida, passamos pelo batismo, recebemos o selo do Espírito, né, na nossa vida. Ele mesmo testifica todas estas coisas, porque a profecia está se cumprindo na nossa vida, a profecia de Jeremias 31. E a profecia de Jeremias 31, lá no versículo 33, diz assim, vou ler desde o 31, na verdade, vou ler do 31, porque eu acho que é importante essa profecia. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, a vinda de Jesus, ela é só para os gentios? Vou ler de novo, aí você me responde. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, que estava dividida em reino sul e reino norte. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres da cinza e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Então aqui a gente vê bem claro que a profecia primeiro é para o povo dele, né? Primeiro é para Israel. Jesus veio primeiro para pagar todas as iniquidades e perdoar de seus pecados e iniquidades e lançar no mar do esquecimento, primeiro o povo judeu. Então, essa carta exortando os hebreus é justamente para mostrar isso. O Espírito Santo testifica todas estas coisas em nós, porque essa profecia de Jeremias já se cumpriu. Ele já veio para trazer
uma nova aliança com a gente. No versículo 18, ele fala assim: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, já foi apagado tudo, né? Já estamos cobertos, já estamos libertos, então vamos viver debaixo dessa nova aliança. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, que é ânimo, né? Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No Santo dos Santos, a gente viu que só o sumo sacerdote podia entrar. Os sacerdotes entravam no santo lugar. Sem Jesus Cristo, a gente já viu que a gente não entra no Santo dos Santos. Então, essa nova aliança, ela não traz sobre nós apenas uma liberdade, né, em relação aos pecados, mas ela traz também um presente, né, de unidade com Deus, o Altíssimo, o Santo dos Santos, né, a presença do Senhor ali, na glória do Senhor, a gente pode entrar junto com Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o que antes, né, quando a carne de Jesus é rasgada, transpassada, o véu é rasgado também, né? Ele se torna o véu. Ele se torna aquele que não é só a porta para entrar no tabernáculo, mas é a porta para entrar no Santo dos Santos. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, de confiança, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura. E aí se lembrem, né, que o nosso corpo ele é purificado através do sangue de Jesus, porque todo sacerdote, quando ele ia começar o seu serviço sacerdotal, eles apresentavam o holocausto. Moisés apresentou, né, quando a casa de Arão foi ungida, Moisés apresentou um holocausto e aspergiu o sangue sobre os sacerdotes. E aquilo, então, representava, né, a cobertura sobre a vida deles. E o sangue de Jesus sobre a nossa vida limpa a nossa má consciência, limpa o nosso coração de toda impureza. Nós nos tornamos puros, né? A pureza, ela não está ligada à inocência, a ser tontinho, né, ser bobinho, mas ela está ligada à pureza de caráter, de andar na integridade da reta justiça do Senhor. O corpo com água pura é lavado, né? A gente viu que existia, antes do serviço, os sacerdotes se purificavam no mikvê, né? E para poder pôr as roupas de linho, depois todos os serviços lavavam as suas mãos e os pés para poder entrar no santo lugar, e para fazer toda a obra ali, né, diante do Senhor. Então, Jesus ele traz sobre nós essa pureza, essa purificação e essa limpeza, né, com a água pura, porque ele mesmo é água viva, né, ele se coloca como a fonte de água viva. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem ficar achando que a gente tem que voltar para as obras antigas, porque essa obra nova na nossa vida, essa nova aliança que a gente tem, ela é perfeita. O Senhor que estabeleceu, o Senhor prometeu essa nova aliança. A promessa, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, ou seja, não se reúnam, né? Alguns já estão se separando, já estão se isolando. Não vamos deixar de fazer isso, não vamos deixar de nos reunir, de nos corrigirmos com amor, que é admoestar. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, estejamos prontos para o dia que o Senhor virá trazer juízo, que ele virá trazer a sua vingança e ele vingará o seu povo de toda injustiça que assola
esse mundo, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito de graça. Bom, aqui de novo ele está trazendo algumas profecias e algumas palavras, né? Em Isaías 26, vamos lá ler um trechinho. Isaías 26, versículo 11. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Então, fazer boas novas é deixar o Senhor trabalhar através de nós. E para fazer boas obras, você precisa estar debaixo da palavra do Senhor. O Senhor, ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Depois, vamos lá para Deuteronômio. Deixa eu ver. Sobre as testemunhas, né? Porque assim, ele traz essa palavra sobre o juízo e o furor do Senhor como um vingador, mas ele também mostra que existe seriedade para trazer juízo sobre um pecado. De acordo com a lei de Moisés, que era a lei que eles conheciam, que eles observavam, que eles viviam, a gente vai ver lá em Deuteronômio, vamos para Deuteronômio 19 antes. A gente já estudou sobre isso, mas eu quero refrescar a memória de vocês, porque é importante a gente saber argumentar como os apóstolos sabiam, né? Como os discípulos dos apóstolos, né? Os discípulos de Jesus, no caso, eles faziam, porque a palavra de Deus é que tem poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente conhecendo e sabendo manejar bem a palavra do Senhor, a gente consegue provocar nas pessoas, pelo menos para que elas reflitam sobre o caminho que estão levando, principalmente aquelas que já aceitaram Jesus, né, como Senhor e Salvador das suas vidas. Aí aqui, ó, em Deuteronômio, eu abri em números, em Deuteronômio, no versículo, cadê? Versículo 15, uma só, do capítulo 19, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, existe justiça, né? O pecado não pode ser uma pessoa só julgando. Precisa haver mais do que 2 testemunhas para se confirmar que aquela pessoa verdadeiramente agiu em iniquidade, está pecando, está descumprindo, né, com o seu compromisso com Deus. E lá no capítulo 17, a gente também tem aqui uma ordenança do versículo 8 até... Do versículo 8? Peraí. Não. É o capítulo 17. Deixa eu pegar a referência aqui. Mais fácil. Versículo 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal de meio de ti. Essa ordenança se refere ao castigo da idolatria, né? Quando a pessoa peca por idolatria. Abandonar Jesus e calcar aos pés sobre Jesus é você
largar a mão, né? Refutar tudo aquilo que Jesus fez e buscar um outro meio de chegar na presença de Deus. Então você conheceu Jesus, você experimentou a graça, a misericórdia, você experimentou o amor dele, a liberdade que o sangue dele traz sobre a sua vida, você foi selado pelo Espírito Santo, mas aí você, em determinado momento, faz que nem o povo judeu. Acho que isso aqui não tem nada a ver, acho que isso é uma viagem, eu vou voltar para minhas obras antigas. Ou eu vou buscar uma outra espiritualidade para mim. Você buscou outro meio, você rejeitou Jesus, você está rejeitando a graça e a presença, o mover do Espírito Santo. Então, se uma pessoa que peca por idolatria, né, que transgride, recebe essa lei de Moisés, né? Quem rejeita a palavra de Deus através da lei de Moisés e buscava outros ídolos e ia atrás de outras crenças de outros povos, era morta apedrejada, né? Com a testemunha de duas, três ou mais pessoas. Imagina só quem abandona Jesus Cristo, o que vai acontecer? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ele está falando para o povo judeu. Foi para vocês que Moisés trouxe aquela oração, lá em Deuteronômio, de novo. Né? Ele traz toda hora a palavra para convencer o povo: ó, o caminho que vocês estão indo está totalmente fora daquilo que Deus prometeu para a vida de vocês. Deuteronômio 32, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. É o Cântico de Moisés. Deuteronômio 32, mas eu vou ler só um trechinho que está no final, tá bom? Para a gente não ler, porque são longos capítulos aqui. 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então o autor está falando assim: a gente sabe quem é que é o nosso vingador, a gente sabe quem é que vingará, né? Com justiça, com juízo, com autoridade, com fogo consumidor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Isso está lá em Deuteronômio 32, 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então, é o próprio Deus que julgará o seu povo. E ele termina exclamando: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, ele está alertando, ó, o Senhor, ele prometeu, o Senhor vai fazer justiça, o Senhor vai fazer juízo, vocês foram o povo eleito. A nova aliança, ela foi prometida para vocês antes de ser prometida para os gentios. Jesus é o servo do Senhor, que veio restaurar a casa de Israel e a casa de Judá e ser luz para os gentios. Ele veio trazer uma nova aliança para vocês. O próprio Senhor disse isso, não é da boca dos apóstolos que vocês estão ouvindo. Nós somos apenas testemunha de tudo o que aconteceu. E os discípulos são testemunhas daquilo que vivenciaram, porque os dons do Espírito, eles eram manifestos. O povo estava em unidade, o povo estava observando
a palavra do Senhor e vivendo de acordo com aquilo que Deus soprava através do seu Espírito para eles fazerem. Então aconteciam os sinais, as curas, os prodígios, eles viam o poder do Espírito batizando as pessoas, batizando os gentios, batizando os judeus. Não havia, né, acepção de pessoas diante do Senhor. Tudo isso eles estavam testemunhando. E ele alerta: vocês estão abandonando, duro vai ser cair nas mãos do Deus vivo, porque ele vai julgar com justiça. Então tome cuidado, né? E aí ele faz um apelo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, o que ele está falando aqui? Lembrem-se, né, das perseguições do início, das perseguições que vocês vivenciaram, de quando vocês viram outros sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Vocês mesmos dividiram, né, o que vocês tinham, porque vocês entenderam que vocês têm uma herança muito maior no reino de Deus. E eu vou ler aqui só um trechinho de Atos para vocês entenderem, né? Quando a igreja estava se formando, o corpo de Cristo estava se formando, começou, né, a ganhar forma, como eles viviam. Atos 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o testemunho de Jesus Cristo, não é um ensino novo, é a doutrina sã da nova aliança, no sangue de Jesus Cristo, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor ao Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja começou assim, a comunidade, né, de Jesus, ela começou assim, uma unidade, o mesmo temor, tendo o mesmo Deus, um só batismo, um só Espírito, um só Salvador, um só Senhor. E eles eram um só em coração, distribuíam, ninguém precisava, né, de ajuda, não faltava nada para ninguém. Eles eram vistos com bons olhos pelos outros, né, porque viam essa unidade, esse amor, essa ajuda mútua. E esses daqui, que o autor está se referindo, ele fala: lembrem-se dos dias anteriores, porque não somente vocês se compadeceram dos encarcerados, e aí a gente tem a perseguição, né, a primeira perseguição, ela começa no capítulo 8, quando a comunidade cristã em Jerusalém ela começa a ser perseguida, e essa opressão sobre eles, na verdade, impulsiona eles para irem para Samaria, né? E aí eles para Judéia, para Samaria, que era a ordem de Jesus: vocês fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, comecem a pregar a meu respeito, a dar o testemunho aqui, depois vão pela Judéia, que é a região ali que era o entorno de Jerusalém, né, o reino sul, depois vão para Samaria, que corresponde ao reino norte. Vão pregando a respeito do meu testemunho, e pelos confins da terra. Existia um processo. Então, a primeira perseguição, ela encarcerou muita gente, né? Muitos foram presos, e aí a gente vê no versículo 3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aí depois a gente vê que Estevão foi... Estevão foi morto antes, né? Mas Saulo aí se converte, a igreja continua crescendo e ela começa a crescer. Lá em Atos 9, versículo 31,
A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aí você vai continuando as leituras, você começa a ver Pedro sendo perseguido, Pedro sendo levado na prisão, depois Paulo e Barnabé, depois Paulo é apedrejado, aí os gentios são alcançados e a igreja é perseguida desde o início, né, por aqueles que não entendem. Então ele fala, lembrem-se dos dias anteriores, depois de iluminados, depois que vocês receberam a luz de Jesus, que vocês foram revestidos, vocês foram remidos do pecado, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Vocês foram perseguidos, vocês viram os apóstolos serem perseguidos, ou vocês eram expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ou vocês tornavam-se coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Lembrem-se que tinham as arenas, né? Que era aquela política do pão e circo, que eles colocavam lá os escravos, os prisioneiros, para servirem de entretenimento para as pessoas. Era meio absurdo o que acontecia, né? Mas eles vivenciaram tudo isso. E eles não somente se compadeceram dos encarcerados, porque a igreja orava, né? Ela intercedia, ela permanecia lá firme em intercessão para que os prisioneiros, né, os que tinham a obra, se mantivessem firmes, mas também vocês aceitaram com alegria dividir os bens de vocês, porque vocês têm conhecimento e entendimento que vocês possuem algo muito maior, um patrimônio superior e durável, algo que é eterno. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ela tem uma recompensa. Essa confiança, essa perseverança que vocês têm no caminho de Jesus, ela tem um galardão eterno para vocês. Não desistam disso, o autor está falando para aqueles judeus cristãos. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, pela confiança. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A perdição, ela não é só você se perder no mundo, né, nas festas e nas baladas. A perdição, ela tem a ver com você se perder da ideia de Deus de te salvar através do seu Filho Jesus. Qualquer coisa que te tira desse caminho está te levando para uma perdição, porque vai te levar para longe de Jesus. Lembra da ovelha perdida? A ovelha perdida, ela se afasta do rebanho e ela vai viver a vida independente, do jeito que ela quer, afastada, fazendo o que ela quer, só que o perigo para ela é que ela pode cair num abismo e se matar, né? Voltar ao pecado e depois, né? E essa morte, ela não diz respeito a uma morte física somente, mas uma morte espiritual, né? Ela pode perder a salvação dela. E vamos ler lá em Abacuque, porque na verdade essa referência que ele traz nos versículos 37 até o 39 diz respeito a Abacuque 2. Vamos lá. Já estamos encerrando o nosso estudo, só para fechar com essa passagem. Abacuque 2, dos versículos 3 a 4. Ai, tava com a garganta seca. Então vamos lá. Porque a visão ainda está... bom, vou ler desde o 2, porque é interessante o que o Senhor pede para Abacuque fazer. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão
grava sobre tábuas para que a pessoa para que a possa ler até quem passa correndo. Então, deixa isso gravado em tábuas no caminho aí, de uma maneira, tipo, faz um outdoor aí. Todo mundo que passar até correndo vai ler e vai ver, ninguém vai dizer que não sabe. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, não se tardará essa profecia, né? Ele está falando, não se tardará, permanece firme, permanece esperando, permanece sofrendo a perseguição, sofrendo tudo que você está sofrendo, não desista, porque o Senhor ele vai cumprir e ele vai trazer galardão para aqueles que perseverarem. Se existe perseverança, porque exige de nós uma resistência, né? Uma resistência às nossas dúvidas, uma resistência à opressão e à perseguição, uma resistência ao nosso desânimo, uma resistência em não ver nada acontecendo, mas você permanecer firme, permanecer crendo. Existe uma resistência que nós só conseguimos suportar e vencer se for debaixo da palavra do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com essa graça que o Espírito da graça, né, traz sobre a nossa vida. Jesus, ele sofreu todas as tentações e ele venceu, e ele falou para nós: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu o venci. Então persevera até o fim, porque certamente vocês vão receber a promessa sobre a vida de vocês. Então, a gente até consegue tirar algumas exortações, né, para a nossa vida aqui. Mas esse texto, quando fala da lei, quando fala das obras, está única e exclusivamente se referindo à casa de Israel e à casa de Judá, no que diz respeito aos sacrifícios, né, às leis, né, quando fala das leis, diz respeito às leis de sacrifício e à lei sacerdotal, porque Jesus ele trouxe a nova aliança e ele elevou as coisas para que na nossa consciência agora a gente tivesse entendimento e vivesse confiando, né, nessa remissão, nesse resgate, nessa compra de volta através do sangue dele que ele faz, né, em relação à nossa vida e o nosso relacionamento com o Deus eterno, o Pai. Então, a gente precisa de Jesus, não dá para tirar Jesus de campo, e aqueles que já receberam Jesus, não desistam do caminho, não desistam da sua obra, não e se esqueçam, né, o que está escrito no versículo 3. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Então, enquanto a gente não cumprir com a vontade de Deus, com aquilo que Ele quer que a gente faça, a gente precisa perseverar até o fim para recebermos o galardão que Ele tem para a nossa vida. Certo? É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Ficou bem explicadinho? Tá tudo bem claro para vocês? Quem entrou depois aí, né? Tem um pessoal que acabou entrando no finzinho. Por favor, peguem, agora que eu vou liberar aí o vídeo, né, que eu vou salvar, para vocês assistirem desde o início, porque tem muita informação importante e as explicações não ficam perdidas, né? Para vocês aprenderem bastante. Alguém tem alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Tudo certo? Tudo certo, então? Eu vou orar então,
Ficou bem explicado. Entrei atrasado porque fui para oração. Ah, tava debaixo do mover do Senhor, né, Alcir? Tá ótimo. Que o Senhor te abençoe. Depois você assiste desde o início que tem outras informações no início, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida. Bom, então vamos orar. Alguém tem algum pedido específico para orar? Ou só todo mundo vai pedir para o Senhor aumentar a confiança, para permanecer firme, para o Senhor ajudar, né? O Senhor nos ajuda, nos sustenta para a gente nunca desistir, para a gente nunca titubear. Alguém tem algum pedido específico ou não? Beleza, aqui também no IGTV fica salvo, tá? E você vê onde você prefere assistir, onde você acha mais confortável. Nenhum pedido específico de oração? Aumente a minha frente, amém. Eu também quero essa oração, eu vou fazer também para minha vida. Acho que todos nós precisamos, né? Pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, para a gente continuar firme, sem desistir com as dificuldades. Bom, vamos lá então. Eu vou começar a oração. Se alguém tiver algum pedido, pode pôr, tá? Enquanto eu tô orando, que se vier no coração de vocês, se lembrarem de algo, é só escrever que eu coloco na oração, tá bom? Ah, tá joia, Alcir. Qual que é o nome dele? Vamos interceder para o Senhor libertá-lo do vício. Ah, Alcir também? É o Alcir Filho? Você é o Alcir Filho, no caso? Então tá bom. Vamos orar por ele também. Mais alguém tem algum pedido? Bom, tá tudo... A garganta tá seca aqui. Pela sua família, Ju, tá bom? Mais alguém? Eu vou começando, tá? Vocês vão colocando aqui os pedidos e eu vou começando para não atrasar. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós confiamos e nós confessamos que o Senhor é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que nos libertou do nosso pecado. Hoje nós entendemos melhor com esse estudo a diferença, Senhor, de ser perdoado e de ser remido. E nós te agradecemos por esse entendimento, Senhor, porque não há condenação sobre a nossa vida, não há mais nenhuma dívida, mas nós precisamos, Senhor, pelo Espírito, continuar conscientes de toda a palavra, de todos os mandamentos que o Senhor ensinou para nós permanecermos firmes, para nós permanecermos íntegros, para nós permanecermos, Senhor, nesse lugar de liberdade na Tua presença. Então nos ajuda, nos perdoa os nossos erros, Senhor, a fragilidade da nossa alma, a fragilidade da nossa vida, da nossa carne, e nos fortalece pelo Espírito, que é poder que ressuscitou o Senhor dos mortos, também poder sobre a nossa vida para nos convencer de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, Senhor. E nós nos colocamos diante do Senhor, nos curvamos diante do Senhor, nós reconhecemos que a nova aliança ela vem através de Ti. Nós clamamos, Senhor, pela casa de Israel e a casa de Judá, aqueles que o Senhor sabe que querem adorar ao Pai em espírito e em verdade, que o Seu Espírito venha, Senhor, Pai, convencê-los, assim como o Senhor nos convenceu, para que eles sejam trazidos, Senhor, para o Teu reino de justiça, porque a promessa é para eles antes de nós, e nós não queremos vê-los passando pelo juízo, Senhor, nós queremos vê-los se alegrando de estar vivendo debaixo dessa nova aliança, de ter recebido a promessa da herança eterna, Senhor, porque a Tua palavra é perpétua, e o Senhor disse que nunca deixaria de ter aliança com a casa de Israel,
e com a casa de Judá. Então nós intercedemos como corpo de Cristo em favor deles, Senhor, para que o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça se estenda sobre esse povo, que aqueles que ficam, Senhor, orando, substituindo o sacrifício do templo, Senhor, com orações, que eles venham a ser movidos pelo teu Espírito Santo e eles vejam, Jesus, que os teus discípulos alcancem, Senhor, a estes que têm orado incessantemente buscando a tua face, que eles sejam libertos, Senhor, que todo o preço que já foi pago na cruz, toda a dívida, Senhor, que já foi paga e todo o resgate que o Senhor já pagou, eles possam crer para que eles possam receber sobre a vida deles também. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos pelo teu povo eleito. Não se esqueça deles, Senhor. Não se esqueça destas promessas que o Senhor tem sobre a vida deles. E eu clamo, Senhor, e rogo a Ti para que o Senhor venha curar o Alcir desse vício, Senhor. Tira ele desse lugar de aprisionamento, toda a fortaleza na mente dele, Senhor, que fala que ele é incapaz, que coloca ele para se refugiar através do álcool, que ele seja liberto, Senhor, que o teu sangue venha e passe por cada veia, passe pelo fígado, passe por cada órgão, Senhor, pela mente e traga, Senhor, purificação, como a gente viu, e limpeza, Senhor, pureza. Liberta ele, Senhor, que o filho dele, o Alcir, possa se alegrar em ver o Pai restaurado e resgatado por Ti, Senhor Jesus, que ele possa, Senhor, com autoridade que vem do Teu nome, Jesus Cristo, impor as mãos sobre o Pai e trazer em intercessão a cura, Senhor. Unge as mãos do Alcir agora com o Teu óleo santo, unge, Senhor, com o Teu Espírito, para que ele tenha autoridade, Senhor, no Teu nome, Jesus, e que ele rogue a Ti para que o Senhor interceda, assim como Miguel declarou para Satanás que o Senhor te repreenda, que Alcir, quando for falar com o Pai, ele declare também que o Senhor Jesus repreenda esse teu vício, repreenda esse teu medo, repreenda toda mentira no teu coração e na tua mente, para que você seja liberto e que ele veja, Senhor, o Pai sendo restaurado para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nós também clamamos pela vida da família da Juliana, que teu Espírito venha, Senhor, com toda sabedoria e conhecimento sobre a casa dela, para trazê-los, Senhor, para retidão e para reta justiça, para tirá-los de toda religiosidade ou de todo engano, Senhor. E aninha-os, Senhor, como o Senhor fala que gostaria de fazer com a casa de Israel, que era como uma galinha aninha os seus pintinhos debaixo das tuas asas. Eu clamo a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor faça isso com a família dela, que todos sejam reunidos debaixo das tuas asas e resguardados, Senhor, e que sobre a casa de cada um a Tua presença, o Teu reino, Senhor, esteja estabelecido, e como nós estudamos, Senhor, que os nossos lares sejam um grande santuário de adoração a Ti, um lugar onde o incenso ele é queimado diariamente, Senhor, desde que nós acordamos até quando nós dormimos, com a nossa unidade, com o respeito, com o amor, com a dedicação de uns para com os outros, com o amor, Senhor, a justiça, e que as pessoas nos vejam como família bendita do Senhor, por conta da nossa fé em Ti e da nossa perseverança nesse caminho, Senhor. Nós clamamos a Ti, nos derrama o dom da fé sobre a nossa vida, derrama, Senhor, a confiança na Tua palavra, que a gente nunca abandone essa aliança, que a gente nunca calque os pés sobre Jesus Cristo, que a gente nunca ultraje o Espírito da graça, mas que a gente permaneça firme, Senhor, ainda que seja difícil, ainda que as coisas que a gente gostaria não aconteçam, mas que a gente se alegre em saber que o Senhor nos libertou da condenação da morte, isso é o mais importante, que a gente permaneça cumprindo com a Tua vontade, Pai, porque nós queremos receber nosso galardão e mais do que isso, nós queremos encontrar com o Senhor, nós queremos ver o dia das bodas do Cordeiro, nós queremos sentar no banquete, Senhor, como servos bons e fiéis, como bons mordomos, que cuidaram, Senhor, dos seus criados e que estavam sempre prontos te esperando, Senhor, com as lamparinas cheias de azeite,
com o coração, Senhor, alegre, semeando e multiplicando 100 por um. Senhor, unge cada um aqui com ousadia e intrepidez para permanecerem, ainda que perseguidos, ainda que sofrendo afrontas, calúnias, ainda que não sofrendo ataques do inimigo, Senhor, que diz que nada está fluindo, que a gente permaneça, Senhor, porque a gente confia em Ti e que a gente veja o Senhor vindo sobre as nuvens e separando o seu povo, e que a gente seja esse povo separado para sacerdócio real. Senhor, nos capacita para esse tempo e nos ajuda a pavimentar esse caminho para a vinda do Teu reino, Senhor. Guarda a casa de cada um, guarda o coração de cada um, a saúde, e que cada um, Senhor, não receba apenas sabedoria, mas também conhecimento e entendimento para se afastarem do mal e para andarem, Senhor, conforme a Tua vontade, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Que esse estudo de hoje, ele continue crescendo no coração de vocês, ele continue trazendo entendimento. Essa é uma carta importante para a gente entender, porque muita gente tira, né, esses versículos do contexto e começam a trazer confusão até no meio do povo. Então, a gente entendendo direitinho o que está escrito aqui, a gente e qual é o contexto, qual que é a ideia, qual que é o ensino, a gente consegue ajudar outras pessoas a não caírem no engano, né? E também para o nosso crescimento é importante. Que o Senhor abençoe muito vocês. Uma boa noite, uma boa semana. Semana que vem é Hebreus 11, certo? E Hebreus 11 fala sobre fé. Então, se você tiver aí pessoas que precisam dessa palavra sobre fé, né, convidem para participar na semana que vem, tá bom? Boa noite e até mais.